Fala galera, olha só, tô passando só para fazer uma correçãozinha, tá? Durante a explicação, tem um momento, enquanto eu tô falando da economia chinesa, em que eu falo da formação de holdings. O termo correto não é holding, tá? Eu não sei por que eu falei isso. O termo correto é joint venture. Quando a China ela vira para as empresas multinacionais, como a Nike, que é o exemplo que eu uso no vídeo, né? E estabelece como um elemento crucial para que essas empresas se estabelecessem em seu território a formação de uma terceira empresa a partir da junção da Nike com uma empresa chinesa de mesmo segmento do mercado, assim originando uma terceira empresa onde haveria transferência de tecnologia. O nome dessa terceira empresa, né, é uma joint venture, não é holding. Holding é outra coisa. Não sei por que eu falei holding, tá? Mas estou passando aqui só para fazer essa correçãozinha e deixar vocês com o nome correto dessa prática que foi utilizada, tá? O nome correto é joint venture. Quando eu chegar nessa parte durante o vídeo, vocês vão se ligar no que eu estou falando, tá bem? Valeu, gente. Aproveita o vídeo aí. Os Estados Unidos vão fazer isso. Só que para o outro lado. Se na China, na União Soviética e em todo o bloco socialista se perseguia a oposição ao socialismo, no Ocidente se perseguia a oposição ao capitalismo. Perfeito? Então a lógica é a seguinte: não tem santo. Sempre falo isso. Não tem santo quando a gente pensa em geopolítica, quando a gente pensa em países. Isso vai acontecer no Oriente, no bloco socialista, e vai acontecer no Ocidente também. Só que se no Oriente se perseguiam capitalistas, pessoas que eram contra o socialismo, no Ocidente vão se perseguir justamente os socialistas, ou aqueles que eram pró-valores socialistas. Está falando de Guerra Fria, gente. Guerra Fria, mundo dividido em dois lados. Isso era comum naquele período. Beleza? Não estou dizendo que é certo, estou dizendo que era comum, porque a geopolítica colocava isso como ordem do dia. Tranquilidade? Para continuar falando de revolução cultural, professores foram perseguidos que eram contra o Partido Comunista ou que eram a favor de uma maior liberalização do sistema político-econômico, tá? Professores foram perseguidos, estudiosos foram perseguidos, militantes políticos foram perseguidos, tudo bem? Tinha um livro vermelho. O livro vermelho é um livro que, inclusive, existe até hoje. Você consegue baixar facilmente na internet. Só escrever assim: livro vermelho maotsetung.pdf. Aparece vários no Google, tá? O livro vermelho, que inclusive até hoje é utilizado em escolas na China, ele era utilizado para falar com os jovens sobre o que é o socialismo, sobre quais são as ideias do Mao Tse Tung. E vão começar a se formar patrulhas mesmo, tá? Patrulhas de jovens que eram pró-valores socialistas e que iam atrás. Não era uma polícia, não tinha força de polícia, mas era um grupo formado principalmente de jovens, guiados por valores socialistas, que perseguiam a oposição ao Partido Comunista Chinês. Novamente, isso não foi uma exclusividade da China. Está falando de Guerra Fria. Isso aconteceu na China, aconteceu na União Soviética, no bloco socialista inteiro e também aconteceu no Ocidente. Isso também acontece no Ocidente. Porém, para o grupo inverso, tá? No Ocidente se perseguia os socialistas. Tudo bem? O país que mais representa isso são os Estados Unidos da América. Beleza, gente? Então, olha só. Avançando, e aí eu vou chegar para a contemporaneidade, mais para os dias de hoje, eu vou falar de um tópico que está no seu caderno, que é um país, dois sistemas. Qual é a lógica disso? Olha só. Em 76 morre Mao Tse Tung, tá? Dali para frente, mas principalmente em 82, você vai ter sucessão política, beleza? O Partido Comunista começa a debater quem ia ficar no lugar de Mao Tse Tung. Em 82 entra Deng Xiaoping, tá? Na verdade, o livro de vocês
coloca Deng Xiaoping como principal ano principal sobre esse político em 82. Só que Deng Xiaoping em 78 já estava no poder, tá? Tanto que em 78 você tem a mudança da estrutura econômica da China. Beleza? Mas o livro de vocês coloca 82 porque é o ano em que Deng Xiaoping está mais estabelecido como de fato o líder da China. Show de bola? Por que falar de Deng Xiaoping é fundamental? Pelo seguinte, em 78 ele começa uma série de reformas econômicas na China. Então a China até aquele momento ela era profundamente fechada, tá? Ela era um país muito fechado. Deng Xiaoping começa a abrir um pouco a China. É Deng Xiaoping que vai começar a estabelecer as ZEEs, Zonas Econômicas Especiais, Zonas Econômicas Especiais, que eram áreas ali na porção leste da China, aonde empresas ocidentais podiam se estabelecer nesse território e produzir a partir de fatores locacionais. E a gente já sabe quais são esses fatores locacionais. A gente sabe quais são os fatores locacionais que que as transnacionais amam. Mão de obra barata, legislação ambiental frágil, isenção fiscal. A gente sabe disso. Então elas vão se estabelecer naquele momento para utilizar dessa mão de obra, dessa isenção fiscal que a China oferecia. Tudo bem? Mas a China não fez só isso. Quem se propõe a entender a China e acha que mão de obra barata explica esse crescimento econômico é uma pessoa que está errada. Ela precisa estudar um pouquinho mais. E é muito comum, tá? É muito comum essa visão. A China, ela vai começar a impor para as empresas que iriam se estabelecer no seu território que elas formassem holdings. Almir, o que são holdings? Holding é o seguinte: pensa que a Nike vai chegar no seu país, aqui no Brasil. Nike vai chegar no Brasil, pá, legal, já está no Brasil, mas imagina que ela nunca chegou no Brasil, vai chegar agora, tá? E aí aqui no Brasil você já tem uma empresa de calçados e de vestuário. Uma holding é quando o governo desse país vira e fala: Nike, você quer vir para cá? Maneirão. Só que você vai ter que criar junto a essa empresa aqui, que é minha, é do meu país, é do meu povo. Você vai ter que criar junto a essa empresa uma terceira empresa. A Nike, ela vai se juntar com essa empresa que já era minha, de calçados, de vestuário. Ela vai se unir e vai formar uma terceira empresa. O produto dessa união entre Nike e empresa que já era minha é uma terceira empresa, que vai ter um nome Nike também, tá? Vai ter um nome Nike. Pode ter uma variaçãozinha ali no final do nome, mas vai ser Nike. Mas por que a China queria que isso acontecesse? Quando você forma uma holding, quando você forma essas terceiras empresas, tá? Você vai fazer o quê? O que você está fazendo? Você está... um dos pontos fundamentais é a transferência de tecnologia. Quando uma holding ela é formada, ela tem a obrigação de existir transferência tecnológica ali dentro. Assim, ao longo do tempo, a China foi aprendendo como que as empresas ocidentais desenvolviam as suas tecnologias. É como se a China ficasse assim: interessante, então é assim que vocês fazem. Bacana, aprendi. Agora eu vou fazer o meu. Daí sai Xiaomi, Huawei e tantas outras empresas chinesas. Quando há a formação de holdings na China, quando há a formação dessas terceiras empresas, que muitas vezes carregavam o nome delas no Ocidente, você tinha ali dentro transferência de tecnologia. Era a China aprendendo como fazer. E ao mesmo tempo, a China virava e falava assim: olha só, Nike, você quer vir para cá? Maneiro, show de bola. Só que olha só, de 100% do seu lucro, 70%, 80% fica comigo. O resto volta para você. Por que isso é fundamental de se compreender?
Quando, por exemplo, os Estados Unidos manda suas fábricas para o México, a maior parte absoluta desse lucro volta para os Estados Unidos. E a menor parte fica com o México. A China olha e fala, aqui não faz sentido isso. A mão de obra é minha, o território é meu, o mercado consumidor é meu, as ferrovias, as rodovias são minhas. Então a maior parte do lucro fica comigo. Não gostou? Vai para outro país, pô. Quer ficar aqui? A maior parte do lucro é minha. Então olha só, formação de holdings, apropriação da maior parte do lucro pela própria China. Aí você fala assim, Almir, mas por que essas empresas tão grandes ainda assim toparam ir para a China? Primeiro, o mercado consumidor gigante. Lembra, antes de 49, a galera vivia até 35, 45 anos no máximo. Agora esse pessoal vive muito mais. Esse pessoal tem uma qualidade de vida melhor. Porque até hoje na China, se você nasce no campo, a terra é sua e da sua família para sempre. Na verdade, é do governo, né? Ele cede essa terra para vocês. Vocês não podem vender. É de vocês. Então, se tudo der errado, vocês pelo menos conseguem produzir o seu alimento, vender um restante, o que sobra, na feira mais próxima e conseguem um dinheirinho. Então, só com isso, a qualidade de vida aumenta muito. A longevidade do povo chinês cresce muito. Então são milhões e milhões e milhões de pessoas já em 78, tá? Alcançando já a marca, inclusive, de 1 bilhão de pessoas. 1 bilhão de pessoas que tinha dinheiro para comprar, não tanto quanto hoje, mas tinha. E na época de Mao Tse Tung, o que Mao Tse Tung investiu muito? Em fábrica, em indústria. Então, quando essas empresas chegam na China, elas não encontram uma terra arrasada. Elas encontram um país em que já existia infraestrutura industrial, já tinha indústria, já tinha máquina. Poderia não ter tanta tecnologia, mas o básico, a indústria de base, olha o nome de base, é a base para o que vem acima, vem na frente, presta atenção. A indústria de base já existia, a estrutura já existia. Coisa que você não vai encontrar, por exemplo, em países do sul-sudeste asiático, no continente africano, da América Latina, mas a China já tinha. Então, infraestrutura industrial, a China tinha. Poderia não ser mais avançada, mas tinha, já é alguma coisa. Rodovia e ferrovia, Mao Tse Tung investe muito durante seu governo também. Então a China já tinha, coisa que na América Latina até hoje não tem. Países africanos até hoje não tem. Países asiáticos do sul, sudeste asiático até hoje não tem. A China já tinha, em 78. Então a Nike olha e fala, peraí, qual país do mundo me oferece uma infraestrutura industrial já pronta? Qual país do mundo me oferece uma mão de obra tão barata? Qual país do mundo me oferece uma infraestrutura de transporte tão bem consolidada? Nenhum. Pessoal, isso é fundamental. Nenhum país oferecia isso naquele momento. Em 78, década de 80, nenhum país. Só a China. Percebe como Elias Jabbour olha para isso e fala, cara, a base de tudo foi Mao Tse Tung? Tiveram erros, é claro que tiveram erros, mas você não entende a China de hoje sem entender a China de Mao Tse Tung e a China de Deng Xiaoping. Porque Deng Xiaoping olha para isso tudo e fala, Nike, eu sei que não tem outro lugar que oferece tudo isso. Eu sei disso. Você quer ficar aqui? A maior parte do lucro é minha. Você quer ficar aqui? Você vai ter que transferir tecnologia. Não gostou? Procura um que ofereça tudo que eu consigo oferecer. Não tem, né? Então você vai ter que oferecer. Assim a China começa a ter muita grana. Essa grana, ela investe em tecnologia. Por quê? Porque ela tá ali, ó, olhando. Ah, então é assim que vocês fazem. Aprendi. Agora eu vou investir em educação, eu vou investir em ciência para que o meu povo consiga reproduzir isso que vocês do Ocidente fazem. Depois que eu dominar a tecnologia que vai reproduzir o que vocês fazem, eu vou criar.
Esse telefone aqui é da Xiaomi. O tablet que eu estou me gravando agora, vocês sabem que é da Xiaomi. A Xiaomi, ela tem tecnologia própria. Mas que ela copia o design da Apple e tal, a gente sabe disso. A primeira empresa do mundo, ou uma das primeiras empresas do mundo, a pensar em celulares com a câmera embaixo da tela, que aí é um telefone onde na frente é só tela, não tem aquele buraquinho para a câmera. Isso é extremamente comum na Ásia, aqui no Ocidente nem tanto, mas na Ásia isso é muito comum. Foi a Xiaomi, empresa chinesa. Depois, no momento que eles aprendem a copiar, eles começam a criar. E aquela grana que eles conseguem com essa divisão dos lucros, eles investem aonde importa: educação, ciência, tecnologia, infraestrutura, energia, geração de novas empresas. E a China chega a ser o que é hoje em dia, tá? E tem um ponto extremamente importante. A China, durante todo esse processo, isso começa, já tinha uma coisa lá no período de Mao Tse Tung, mas é de Deng Xiaoping para frente que isso vai acontecer muito mais. Deng Xiaoping cria as EEs, tudo isso que eu falei, criação de holdings, criação de divisão dos lucros, investimento em saúde, em ciência, tecnologia, educação, tudo isso existiu também durante o período de Mao Tse Tung, em alguns pontos sim, mas a maior parte de tudo isso que eu falei, principalmente EEs, holdings, divisão de lucros, é período Deng Xiaoping. Por isso que a base da China é, primeiro, Mao Tse Tung, segundo, Deng Xiaoping. Tá? É de 78 para frente. E aí Deng Xiaoping vai fazer mais. O que ele vai fazer? Vai pensar o seguinte: peraí, eu vou criar bancos de financiamento. Deng Xiaoping vai criar uma série de bancos espalhados pelo território chinês para financiar. Peraí, você, nesse vilarejo, quer desenvolver uma indústria de carros? Peraí, vou colocar um banco no seu vilarejo que vai te dar o dinheiro para que isso possa se desenvolver. Além disso, a China vai criar algumas empresas estatais específicas. Vamos voltar para esse vilarejo. Peraí, o vilarejo quer uma empresa de carros, maneiro. Eu, China, eu, governo chinês, vou criar uma empresa estatal de carros. Se essa empresa precisar de grana, ela vai pedir para esse banco de financiamento que eu já tinha criado. E o dinheiro desse banco de financiamento vem do alto escalão do governo chinês, que ele vai dividindo a grana por todos os seus municípios. Não são municípios, tá? Para vocês conseguirem entender, são as províncias. Províncias chinesas seriam mais ou menos o que são os municípios brasileiros, tá? Vai repartindo essa grana para cada uma das províncias. Chega no banco de financiamento, o banco de financiamento empresta dinheiro para a indústria estatal, que começa a produzir e mais. A indústria estatal também vai começar a emprestar dinheiro para pequenos empresários que queriam desenvolver as suas indústrias também. Pequenos empresários? Aí você não tinha dito que lá no período de Mao Tse Tung a iniciativa privada tinha sido abolida? Sim. Só que quando Deng Xiaoping entra no poder, ele reconstrói a sua burguesia. Ele reconstrói a iniciativa privada. Isso é muito interessante porque é difícil de acompanhar para muita gente. A burguesia chinesa atual, a iniciativa privada chinesa atual, ela foi criada pelo Partido Comunista Chinês. Não é como se ela tivesse surgido do nada. Durante o período de Mao Tse Tung, a propriedade privada ela é aniquilada. Quando Deng Xiaoping entra, ele fala assim: cara, eu vou atrair essas empresas multinacionais para cá, vou trazer todo mundo para cá e eu quero ter empresas privadas no nível de desenvolvimento tecnológico como dessa galera do Ocidente. Então o Partido Comunista Chinês ele começa a incentivar
que a população do campo, isso é muito interessante, passe a vender os seus produtos que sobravam para estimular a atividade no campo, para que as pessoas começassem a acumular dinheiro. Depois, o próprio partido incentiva que esse pessoal passe a investir, e aí uma iniciativa privada começa a crescer. Olha que doideira. Além disso, uma série de empresas que o próprio Partido Comunista tinha criado, ele vai privatizar. Ele vai pegar para o Ocidente e falar: Ocidente, eu estou ligado que você quer ficar mais próximo aqui de mim, quer usufruir do mercado consumidor, quer utilizar da minha mão de obra barata. Você quer comprar essa empresa aqui? Ah, você quer? Beleza, tem que fazer holding. De novo, as holdings que a gente já conversou. Então, uma série de empresas estatais chinesas, feitas durante o período de Mao Tse Tung e também de Deng Xiaoping, vão ser vendidas para a iniciativa privada do Ocidente. Só que o Partido Comunista vira e fala assim: olha só, você comprou essa empresa, mas quem manda sou eu. Acima dessa empresa estou eu, partido. Vocês vão fazer isso. Não quer? A porta de casa é a serventia. Você pode ir para qualquer outro país. Você pode ir embora. Para ficar aqui, tem que seguir isso que eu estou dizendo. E essas empresas privadas, até hoje na China, pegam empréstimo com quem? Com os bancos de financiamento chineses, com as poucas empresas estatais que restaram. Olha que doideira. Também é Elias Jabbour que fala isso. O que a China fez? Ela tinha uma série de empresas estatais desde a época de Mao Tse Tung. Ela vai vender algumas e as mais estratégicas ela vai segurar na mão dela. Ela vai formar um conglomerado empresarial estatal chinês. Por quê? As principais tecnologias são formadas dentro dessas empresas estatais. Tecnologias essas que serão vendidas para as empresas privadas. As empresas privadas podem escolher. Elas querem pegar empréstimo com quem? Com bancos de financiamento? Tem. Elas querem pegar empréstimo com empresas estatais estratégicas? Tem também dinheiro para emprestar para elas. O que no final isso gera? Na ponta, quem continua mandando, mesmo em empresas privadas, é o governo chinês. Porque a empresa estatal é de quem? É do governo. O banco de financiamento é de quem? É do governo. Mesmo com a privatização de várias antigas estatais, quem está em cima de todas elas é quem? O governo. A iniciativa privada chinesa foi criada por quem? Pelo governo chinês, pelo Partido Comunista Chinês. Quem é que manda em tudo ainda, então? É o Partido Comunista Chinês. Foi a primeira vez que a gente viu isso. Um país que privatiza e continua dominando as empresas. A China, ela se desenvolve em planos quinquenais, né? Ela se desenvolve em planos que são para 5, 10, 15, 20, 25, 50, 70, 100, 150 anos. A economia chinesa, ela não é voltada para hoje. Ela é voltada para hoje, para amanhã, para depois de amanhã, para depois de amanhã. E o que torna possível que o Partido Comunista tenha controle, domínio disso tudo e consiga criar um planejamento para 50, 60, 70 anos? É o fato dele ter o poder sobre tudo. Como é ele que dá o financiamento, como são os bancos estatais, ele consegue controlar a produção a nível nacional. Como é ele que controla as principais empresas do país, ele consegue controlar o fornecimento de tecnologia, ele consegue controlar a pesquisa para a geração de novas tecnologias, ele consegue controlar os empréstimos que são feitos de empresa estatal para empresa privada. Então, por mais que tenha privatização, quem está em cima de tudo é o partido. E aí ela consegue planejar sua economia para longuíssimos prazos. Entende? Aí está o checkmate da China.
Se você fica só em mão de obra barata, mão de obra escrava, você não entende a China. Ponto final. Você não entende a China. E o CEO da Apple, ele recentemente veio a público, isso desde 2017, na verdade, tá? 2017, 18, 19, vira e mexe, ele fala isso quando vai para a China, que é o Tim Cook, o CEO da Apple. Ele fala que a China não pode ser mais conhecida como um país de mão de obra barata, porque não é. O salário mínimo chinês já é maior do que o salário mínimo de toda a América Latina, incluindo o Brasil. Só não bate de frente com o salário mínimo do Chile, ainda. Mas a tendência é que consiga bater de frente nos próximos anos. O salário mínimo da China já é maior do que o salário mínimo do seu país. Só que, quando você olha para engenheiros nucleares, grandes professores, mão de obra extremamente qualificada, você não encontra mão de obra nesse nível de qualificação. A China já é o país com maior número de pesquisas científicas feitas no planeta Terra. Superou os Estados Unidos no ano passado. O país que mais pesquisa, que mais faz ciência no mundo em 2023 é a China. Superou no ano passado os Estados Unidos da América. Então nenhum país tem uma mão de obra tão qualificada como a China. Por mais que não seja uma mão de obra barata como era no passado, quando você compara um engenheiro chinês com um engenheiro alemão, o engenheiro chinês trabalha por muito menos do que um engenheiro alemão. E esse muito menos pelo qual o engenheiro chinês trabalha já é maior do que um brasileiro trabalha. A qualidade de vida de um chinês é muito melhor do que a brasileira. Tá muito melhor. Não tem nem comparação. Mas não tem nem comparação. Um chinês pobre no campo, ele tem direito à sua terra. Aqui no Brasil isso não existe. Olha que doideira. Aqui no Brasil você tem milhões de pessoas sem terra. Na China não é assim. Então a gente pode e deve criticar a China em vários aspectos. Nenhum país é perfeito. Mas nesse ponto não tenho o que falar. Nesse ponto não tenho o que falar. Os caras criaram uma estratégia de desenvolvimento econômico que a humanidade nunca viu na sua história. Em 49, os caras viviam até 35, 45 anos. A China é um dos países mais pobres do mundo. Em 2023, é a segunda maior economia do mundo. Mandando o homem para ir para o espaço, com estação espacial, desenvolvendo tecnologia de 5G, pensando em ir para Marte. A China tirou, em 70 anos, mais de 500 milhões de pessoas da pobreza e jogou na classe média, com o plano de colocar mais milhões e milhões de pessoas para a classe média nos próximos 20 anos. Em 50 anos, a China será um país de classe média. Não vai ter pobreza mais na China em 50 anos, segundo os planos do governo. E assim, quem tira em 70 anos mais de 500 milhões de pessoas da pobreza e joga na classe média, me faz acreditar em qualquer coisa que eles digam. Porque nenhum outro país na história fez isso. Se eles conseguiram, eles conseguem isso, eles conseguem qualquer outra coisa. Então, se você ficar pensando só em mão de obra barata, você não entende a China. Você não entende a China. A própria Apple já está falando, a China não é mais país de mão de obra barata. E a Apple não consegue sair da China. Por quê? Porque nenhum país entrega com a qualidade que a China entrega, na velocidade que a China entrega, e com a mão de obra qualificada que a China tem e pelo preço dessa mão de obra qualificada. Então, quando você entra de novo para falar sobre a política do filho único, que acabou em 2015, por que a China acaba com essa política do filho único? Porque a China agora, ela olhou e falou assim, bom, eu tenho a tecnologia, eu tenho um mercado consumidor com dinheiro no bolso, agora eu vou guiar o meu crescimento econômico não só exportando para o Ocidente, eu vou guiar o meu crescimento econômico vendendo
para a minha população. Gente, se a China quiser vender só para o seu povo de 1,4 bilhão de pessoas, ela continua sendo um país desenvolvido. Se a China vira e fala, não vou vender mais para o mundo, vou focar só para quem está aqui dentro, ela continua crescendo economicamente. Olha como os caras pensaram lá na frente. Isso explica como eles se tornaram essa potência que eles são hoje em dia. Tudo bem? Por que ela acaba com a política do filho único? Porque é uma tendência do mundo, da humanidade. Conforme os países vão ficando desenvolvidos e a qualidade de vida vai aumentando, as pessoas vão tendo menos filhos. Quando elas têm menos filhos, isso significa o quê? Isso significa que a população diminui, logo o mercado consumidor diminui. A China olha e fala, eu não quero que o meu mercado consumidor diminua, eu quero que mais pessoas consumam, então acaba com a política do filho único. Acaba. Entenderam, gente? Pessoal, eu acho que eu consegui tratar dos principais temas sobre China e sobre tigres asiáticos com você, tá? Eu sei que ficou grande essa videoaula, mas é importante, tá? Eu tinha pensado em 2 partes, serão 3, porque essa videoaula de 50 e poucos minutos eu vou dividir no meio, tá? E vou publicar no YouTube para vocês. Tudo bem, galera? Ó, beijo no coração, até a próxima aula, fui!